Quantas vezes a gente sente que nosso momento de devocional ele tá consumido pelo nosso trabalho, pela maternidade, pelos estudos. Parece que chega um ponto que a gente não consegue mais achar tempo pra poder ter um devocional. E a gente não entende como é que esse monte de gente na internet aí fica postando seu devocional às 6 da manhã. E pra quem tem bebê, por exemplo, ou pra quem estuda, faz faculdade, esses horários são quase impossíveis, né, Valentina? Mas hoje eu vou falar pra vocês sobre uma palavra que eu li aqui a respeito de um comentário do Tim Keller no livro Vislumbre da Graça. Vê se você se identifica. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos de volta aqui a esse canal. Hoje é um vídeo assim mais lifestyle, porque hoje estamos aqui com a dona Valentina. A partir de agora ela vai participar mais dos vídeos. Eu queria falar pra você sobre a questão do devocional, sobre a questão de tirar um tempo com Deus e um tempo para as coisas de Deus que às vezes fica impossível no dia a dia. No livro Vislumbres da Graça, a Glória vai nos falar de um comentário que ela leu do Timothy Keller, e que fez ela pensar bastante sobre isso, que fala assim, ó: sua vida de oração particular é um dos principais indicadores de que seu cristianismo vem de dentro e é verdadeiro, e não apenas o resultado de seu ambiente. Daí ela vai dizer assim, ó: eu havia permitido que minha vida espiritual fosse reduzida a uma poltrona com uma xícara de café quente, em uma casa tranquila, sem qualquer ruído, desordem ou vida. Precisava renovar minha mente de acordo com o Evangelho, Efésios 4:23. Eu tava lendo isso, e isso é só a introdução do livro, tá? E tava pensando assim, que eu já passei por essa fase muitas vezes. Até eu ouvi um podcast, esqueci agora qual o nome do podcast, mas que falava sobre como a gente está sendo devocional a Deus quando a gente troca a fralda do bebê, quando a gente faz a comida dos nossos filhos, ou quando a gente exerce um trabalho bem feito. Seja ele abrindo uma porta, sendo porteiro, cuidando de um condomínio, varrendo o chão, sendo advogado, juiz, médico, tudo aquilo que serve a alguém e ajuda as outras pessoas de alguma forma, independente se a gente considera aquela forma importante ou não. Isso também é glorificar a Deus, isso também é devotar a Deus o seu tempo, quando a gente faz tudo isso pensando em Deus e no impacto que aquilo pode causar para pessoas que foram criadas por Ele e para Ele. É claro que a vida devocional ela não pode ficar de lado. Eu sempre falo que a pessoa que tem acesso à Bíblia, sabe, e a ler, ela deveria, se diz cristão, ler a Bíblia com frequência, constantemente, porque ler a Bíblia é quando Deus fala conosco, orar é quando nós falamos com Deus. Mas o fato é que quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente só ouve por terceiros a palavra de Deus, é como se a gente estivesse recebendo recadinhos de Deus e não tivesse apropriação mesmo do nosso diálogo de intimidade com Deus. E nisso o devocional ele é muito importante. A rotina da gente, principalmente quando nasce um bebê, ou quando a gente vai para um trabalho novo, ou quando a gente está na faculdade, às vezes no início, às vezes na conclusão, é tão difícil, demanda tanto tempo da gente, que a gente acaba, sem perceber, dando menos prioridade pro devocional, menos prioridade para aquele tempo de intimidade com Deus. Isso diminui muito a nossa produtividade, e a gente não percebe, sabe por quê? Quando a gente não teve aquele momento de intimidade com Deus diária, acaba que a gente também não fica tão bem quanto deveria. A gente não alinhou primeiro aquilo que é mais importante. Então, muito provavelmente, nós vamos deixar em haver coisas que são menos importantes e que a gente, às vezes, acha que precisa de mais tempo, como o trabalho e, no caso, a maternidade. Se a gente teve o nosso momento com Deus nas primeiras horas da manhã, de preferência, ou em algum momento do dia, eu tenho certeza que as próximas horas elas ficam diferentes, porque a gente teve um momento de centrar nossa alma naquilo que realmente importa e naquilo pelo qual nós fomos criados. Agora, é claro que nesse meio tempo, quando a gente tá no meio de algumas situações que são atípicas ou novas, e com bebês a gente sabe que não tem como a gente ter uma rotina assim muito previsível, apesar de a gente tentar sempre manter uma rotina. É importante a gente saber que o ato da gente ouvir um versículo, ler pelo menos um pequeno versículo, uma pequena verdade bíblica, orar um salmo e ficar escutando enquanto faz as tarefas de casa, já é um ato devocional. A nossa vida devocional não pode depender de uma casa silenciosa e de uma rotina bem firmada. O que o Keller quer dizer é que a gente tem que conseguir encontrar dentro do nosso dia a dia, mesmo que não esteja em um ambiente ideal, o momento de falar com Deus, mesmo que ele seja na nossa mente, no nosso pensamento, que não haja ali um silêncio, uma calma e um ambiente propício. Se o nosso devocional está vinculado a um ambiente extremamente propício, quer dizer que a nossa fé talvez não seja tão verdadeira. Talvez aquilo seja mais um bem-estar
um sentimento do que propriamente uma conversa, uma intimidade com Deus. Entende? Se a gente consegue sentar e conversar com Deus, independente do ambiente que a gente esteja, mesmo que seja na nossa mente, durante as tarefas do dia, que existe realmente uma intimidade com Deus. Eu quero que você que é mãe pense assim, ó, você que tá na faculdade, você que se divide entre trabalhar, estudar, às vezes cuidar da casa, muitas pessoas se dividem entre a maternidade, o trabalho e os estudos. Existe um lugar para Deus, aliás, esse é o lugar mais importante. E para que você consiga dar conta do resto, é preciso que Deus seja a sua prioridade. Então, mesmo que seja dentro do ônibus, procure ouvir a voz de Deus, procure ter intimidade com Deus, conversar com Ele. Quando você está trocando a fralda do seu filho, glorifique a Deus por aquele momento, por aquilo que você pode fazer. Quando você estiver cansado, correndo para pegar o ônibus que está atrasado, ou quando você estiver ali numa dificuldade do dia, pare e pense em quem Deus é e o que Ele fez por você. Isso são momentos em que você consegue memorizar que Deus existe e que Ele está presente, porque muitas vezes a gente acha que Deus ele só está ali quando a gente solicita. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição dos vídeos, ver se eu consigo botar aqui no card, que fala sobre como a gente desenvolver o hábito de conhecer Deus no dia a dia, com pequenos detalhes, como deixar bilhetinhos para você ler durante o dia com frases, verdades bíblicas, versículos, ou com despertador do celular de tempos em tempos. Isso vai fazer que no meio do seu dia você consiga desenvolver uma presença ativa de Deus com vocês, tá? Hoje eu vou ficando por aqui, eu prometo que amanhã provavelmente vai sair um vídeo da jornada Uma Vida com Propósitos. Enquanto isso, deem uma curtida aí e maratonem a jornada Uma Vida com Propósitos. Tem sido bem, assim, abençoador e enriquecedor a minha vida e eu tenho certeza que a vida de vocês também. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo e compartilhar com quem esteja precisando. Oh, o que foi? Dá tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau. Tchau.